Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao canal Fortalecimento da Fé. Hoje vamos mergulhar profundamente no Salmo 70, um dos salmos mais intensos e urgentes da Bíblia, onde Davi, em plena angústia e perseguição, clama a Deus em busca de socorro imediato. Este vídeo é mais do que uma simples reflexão, é um convite para que você encontre em suas próprias dificuldades uma oportunidade de fortalecer sua fé, desenvolver sua resiliência e encontrar confiança plena em Deus. Quando Davi escreveu este salmo, ele estava vivendo uma pressão esmagadora. Perseguido por inimigos implacáveis, seu coração estava cheio de angústia e medo. E é nesse momento de extremo desespero que ele nos ensina uma lição poderosa. Mesmo nas horas mais sombrias, quando tudo parece desmoronar, podemos clamar a Deus, porque nos perguntamos sempre por que os injustos prosperam enquanto os justos sofrem. Davi não cedeu ao medo paralisante. Ele fez uma escolha: entregar sua angústia ao Senhor, confiando que Deus o ouviria e agiria em favor dele. Neste vídeo, refletimos sobre o desespero e a urgência de Davi no Salmo 70, quando ele clama a Deus em meio à perseguição e à dor. A narrativa nos conduz da súplica aflita à confiança absoluta no Senhor. Na primeira parte, vemos a profundidade da crise. Na segunda, a resposta: a fé que sustenta e liberta. Essa transição revela que, mesmo nos piores momentos, a oração nos reconecta com a paz. O objetivo é que você, assim como Davi, também encontre em Deus o caminho da confiança, mesmo em meio à angústia. Este vídeo sobre o Salmo 70 tem como objetivo ajudar você a encontrar força e confiança em momentos de adversidade. Ao longo da jornada, todos nós enfrentamos dificuldades e muitas vezes nos sentimos perdidos, como se estivéssemos sendo perseguidos pelas circunstâncias. Mas é nesse cenário de dor e pressão que podemos aprender a buscar a ajuda divina de forma sincera e urgente, como fez Davi. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos. O Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Que fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás os que me desejam mal. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém. Nosso tema de hoje: como superar a pressão e perseguição. Lições do Salmo 70. Vamos dar início à nossa reflexão. Todos nós enfrentamos momentos de intensa pressão e perseguição, seja em nossas famílias, no trabalho, em nossos relacionamentos ou dentro de nós. É fácil sentir que estamos sendo esmagados pelas circunstâncias. Mas a chave que Davi nos oferece é a capacidade de escolher não reagir às adversidades com medo, ansiedade ou ações impulsivas, mas com confiança em Deus, mesmo quando as soluções parecem distantes. Muitos de nós somos tentados a buscar soluções rápidas ou a agir por conta própria quando nos sentimos pressionados. No entanto, o Salmo 70 nos desafia a mudar essa perspectiva, mostrando que, em vez de nos apressarmos em resolver nossos problemas com base nas nossas forças limitadas, podemos encontrar segurança e paz ao entregar tudo a Deus.
clamar a Deus com urgência não é um sinal de falta de fé, mas ao contrário, é um testemunho da nossa confiança em sua capacidade de agir no tempo certo, mesmo quando não conseguimos ver a solução à nossa frente. Esse tipo de oração revela a nossa fragilidade, mas também nos conecta com a grandeza de Deus, pois é ao nos colocarmos diante dele de maneira vulnerável que experimentamos sua misericórdia e seu poder. Quando nos aproximamos de Deus com um clamor urgente, estamos reconhecendo a sua soberania sobre nossas vidas, sabendo que Ele tem o poder de transformar nossas circunstâncias em um piscar de olhos. Eu te convido então a repensar suas escolhas, repensar os caminhos que você tem trilhado. Deixe de lado as pressões externas e volte-se para dentro, para os valores que realmente importam para você. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de vida você quer viver? Não se deixe levar pela pressão dos outros ou pelo medo de ser julgado. A verdadeira transformação começa quando você decide, por sua própria vontade, escolher agir de maneira diferente, de acordo com seus próprios princípios, com aquilo que realmente traz paz para a sua alma. Em meio às adversidades da vida, muitas vezes nos vemos diante de situações em que o desespero e a angústia parecem tomar conta de nosso ser. Como Davi, no Salmo 70, nos sentimos pressionados pela urgência de uma resposta, desejando que Deus nos socorra de imediato. Este salmo, com sua simplicidade e intensidade, reflete uma súplica de quem está à beira da exaustão, clamando pela intervenção divina diante de inimigos e situações opressoras. Na correria do cotidiano moderno, muitos de nós, como Davi, enfrentamos conflitos e desafios, seja no trabalho, na vida pessoal ou até dentro de nós mesmos, que parecem nos perseguir como um peso insuportável. A pressa de encontrar alívio é um reflexo da nossa natureza humana, que anseia por uma solução rápida e eficaz. No entanto, o Salmo também nos ensina que, apesar da urgência, devemos confiar que Deus compreende nossa necessidade e que, mesmo nas circunstâncias, Ele está pronto para nos libertar. Neste contexto, ao longo do Salmo 70, encontramos um relato que nos mostra a importância de clamar a Deus, de pedir com sinceridade sua ajuda e de confiar que Ele lidará com nossos inimigos de maneira justa. O Salmo revela também um processo de entrega, onde não somos chamados a buscar vingança ou resposta própria, mas sim a entregar nossas dificuldades nas mãos de Deus, confiando que Ele é o único que pode nos dar a verdadeira libertação. Assim, o Salmo 70 não só aborda as aflições, mas também aponta para um caminho de humildade, fé e esperança. No entanto, além de sua urgência, esse salmo revela problemas que muitas vezes enfrentamos em nossas próprias vidas. Sentimos que estamos sendo perseguidos ou que a vida está contra nós de muitas maneiras que parecem insuportáveis. Os injustos prosperam enquanto os justos sofrem. O Salmo nos ajuda a refletir sobre como lidar com essas situações e também sobre como nossa fé pode ser fortalecida, mesmo no meio da dor e do sofrimento. Ele nos ensina que, por mais sombrias que sejam as circunstâncias, devemos continuar a clamar por Deus, com a confiança de que Ele ouve nossas súplicas. Você já parou para pensar nos desafios que tem enfrentado ultimamente? Nas dificuldades que muitas vezes parecem nos sufocar, nos tirar a paz e nos deixar questionando o propósito da nossa jornada? O que você tem feito com esses momentos de crise e incerteza? O sofrimento é uma constante para todos nós, em diferentes formas e intensidades, e parece que, em momentos de desespero, as respostas mais fáceis são aquelas que nos levam ao desgaste emocional, ao medo ou à fuga.
No entanto, é nesses momentos que mais precisamos parar e refletir. Precisamos buscar a verdade dentro de nós mesmos, sem se deixar levar pelas influências externas, pelas críticas, pelos julgamentos ou pelos pensamentos que nos limitam. A vida digna e plena, aquela que traz verdadeira felicidade, não vem de agradar ou de seguir os padrões impostos pela sociedade. Ela vem de dentro, de uma escolha pessoal e intransferível. A escolha de viver com base em princípios sólidos, com valores que refletem o que é importante para você, independentemente do que o mundo diz. E eu te convido agora a refletir sobre isso. Será que suas atitudes estão alinhadas com os valores que você acredita? Será que o caminho que você tem seguido está te levando para a paz verdadeira, aquela que vem do coração e não das circunstâncias ao seu redor? Muitas vezes, nossa felicidade está comprometida porque estamos tentando agradar os outros ou seguimos padrões que não correspondem à nossa essência. E nesse processo, esquecemos de quem realmente somos, de quem Deus nos criou para ser. A paz de Deus não é apenas uma sensação momentânea de tranquilidade, mas uma paz profunda e duradoura que nos sustenta em todos os momentos da vida. Mesmo em meio a dificuldades, a paz de Deus nos capacita a seguir em frente com confiança, sabendo que Ele está trabalhando em nosso favor. A verdadeira felicidade, aquela que é duradoura, não vem de agradar os outros ou seguir o fluxo. Ela vem de dentro, da capacidade de ser fiel a si mesmo e ao propósito que Deus tem para a sua vida. E ao seguir esse caminho, a paz será sua, companheira constante. Não uma paz superficial, que é facilmente quebrada pelas dificuldades, mas uma paz profunda, que nasce da confiança inabalável em Deus e na certeza de que Ele está com você em todos os momentos. Isso sim é felicidade verdadeira. O Salmo 70 é uma oração de súplica e desespero, onde Davi clama com urgência pela intervenção de Deus em uma situação de grande angústia. Este salmo se destaca pela simplicidade e pela intensidade do pedido, e sua mensagem é poderosa e relevante para todos que enfrentam momentos de aflição. Composto por apenas 5 versículos, o Salmo 70 é uma expressão direta da necessidade humana de auxílio, onde Davi, ao ser confrontado por inimigos e situações opressoras, se volta para Deus em busca de libertação imediata. A primeira parte do Salmo reflete uma situação de grande aflição, com Davi pedindo a Deus que se apresse em ajudá-lo. O apelo de Davi: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Revela o sofrimento e a urgência de sua situação. Ao longo da vida, todos nós, em diferentes momentos, experimentamos o peso do sofrimento, seja físico, emocional ou espiritual, e essa súplica de Davi ressoa com nossas próprias ansiedades. Quantas vezes nos encontramos em situações difíceis, onde a única solução parece ser a intervenção divina? O pedido por um socorro rápido é uma demonstração de nossa vulnerabilidade, uma lembrança de que somos seres limitados e que, em muitos momentos, não temos o controle das situações. Isso também revela a nossa dependência de Deus, que é nosso refúgio e nossa força. Nos versículos 2 e 3, Davi expressa sua aflição ao pedir que seus inimigos sejam envergonhados e confundidos, que aqueles que desejam seu mal se vejam frustrados em seus planos. Esse clamor é um reflexo das muitas adversidades que enfrentamos em nossa vida cotidiana. Embora nem sempre tenhamos inimigos literais como Davi, todos nós lidamos com situações que nos oprimem e nos desafiam. Isso pode se manifestar em conflitos
No trabalho, desentendimentos familiares ou até mesmo em batalhas internas, como medos e inseguranças que nos perseguem como se fossem inimigos invisíveis. A resposta de Davi nos ensina uma lição importante. Em vez de tentar resolver as coisas por conta própria ou buscar vingança, devemos confiar que Deus tem o controle e que Ele lidará com esses conflitos de maneira justa e no tempo certo. Essa entrega à justiça divina nos liberta do peso do rancor e nos permite encontrar paz. O versículo 4 do Salmo 70 é uma chamada para a esperança e gratidão, apesar das circunstâncias adversas. Davi convida aqueles que buscam a Deus a se alegrarem e a engrandecerem o seu nome. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Em momentos de crise, a tentação é focar somente nas dificuldades, mas Davi nos lembra que mesmo nas horas mais sombrias é possível encontrar alegria na busca por Deus. Quando estamos afligidos, a presença de Deus traz um tipo de paz que não depende das condições externas. Em meio à dor e ao caos, podemos experimentar uma alegria profunda que transcende as circunstâncias simplesmente por saber que Ele está conosco. Esse versículo também nos ensina a gratidão, pois, embora a salvação ainda não tenha se concretizado, a confiança em Deus já é um motivo de louvor. A gratidão pela presença de Deus em nossa vida é muitas vezes o primeiro passo para a cura. Por fim, o Salmo 70 conclui com uma declaração de humildade e dependência de Deus. Davi reconhece sua fragilidade e sua necessidade de ajuda divina. Eu sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Esta humildade é a chave para a verdadeira libertação. Ao reconhecer que somos limitados e que não podemos resolver tudo com nossas próprias forças, abrimos espaço para a ação de Deus em nossa vida. A humildade, nesse contexto, não é uma fraqueza, mas uma força que nos coloca na posição de receptividade à graça de Deus. A vulnerabilidade de Davi é, na verdade, a sua força, pois ele reconhece que sem a ajuda de Deus, não há solução para seus problemas. Em nosso cotidiano, essa mesma humildade nos leva a admitir nossa dependência de Deus em momentos de fraqueza. E é nesse momento de entrega que encontramos a verdadeira força. O Salmo 70, assim, nos conduz em uma jornada de confiança, dependência e fé. Ele nos ensina a clamar a Deus em momentos de aflição, a entregar nossos conflitos e preocupações, a confiar em sua justiça e a buscar sua presença em todo o tempo, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Ao longo de nossas vidas, seremos confrontados com desafios e momentos de desespero, mas como Davi, podemos aprender a confiar em Deus como nosso auxílio e libertador. Ele nunca nos abandona e sempre se apressa em nos socorrer, nos lembrando de que mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar em sua presença paz, alegria e renovação. O Salmo 70 nos inspira a continuar a jornada com fé, sabendo que Deus, em sua bondade e misericórdia, é nossa rocha firme, nosso refúgio seguro. O Salmo 70, com sua intensidade e urgência, é um convite à reflexão sobre a necessidade de depender de Deus em todas as situações da vida. Ele não apenas expressa a aflição de Davi, mas também revela a profundidade da fé e confiança que ele tinha em Deus, mesmo quando se encontrava em um momento de extrema vulnerabilidade. A oração de Davi nos lembra que, independentemente do que enfrentamos, Deus é a nossa fortaleza e o nosso socorro sempre presente.
Portanto, em um mundo onde as pressões externas e internas muitas vezes nos sobrecarregam, o Salmo 70 serve como um farol de esperança. A ansiedade e o medo podem nos paralisar, mas assim como Davi, somos chamados a clamar a Deus com a certeza de que Ele ouve e age em nosso favor. A oração de Davi não é apenas um pedido de libertação, mas também uma afirmação de confiança em que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus tem o poder de nos resgatar e de transformar nossa situação. Ao refletirmos sobre os versículos do Salmo, podemos perceber que a ansiedade pela resposta de Deus é uma parte natural do sofrimento humano. Mas em vez de sucumbir ao desespero, o Salmo nos orienta a manter a esperança viva e a buscar o Senhor com sinceridade. O convite de Davi para regozijar-se mesmo na adversidade nos desafia a cultivar uma atitude de gratidão, mesmo quando as respostas que esperamos não chegam no tempo que desejamos. A confiança em Deus nos permite enxergar além da dor imediata e encontrar consolo em sua presença, sabendo que Ele é o nosso auxílio. Assim, o reconhecimento de nossa fragilidade, como Davi faz no último versículo, é uma atitude poderosa de humildade. Ao reconhecer que somos pobres e necessitados, não estamos apenas nos entregando ao sofrimento, mas nos posicionando para receber a ajuda divina. A vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas de coragem, pois só quando nos tornamos humildes diante de Deus é que podemos experimentar o seu poder transformador. A verdadeira força não vem de nossos próprios esforços, mas de nossa capacidade de depender completamente dele. Nos momentos de desespero, muitas vezes, a tentação é de buscar soluções rápidas e imediatas, tentar controlar o incontrolável, ou até mesmo buscar consolo em fontes que não nos trarão verdadeira paz. Mas o Salmo 70 nos ensina que o verdadeiro alívio vem da confiança em Deus. Ele é o nosso libertador, o nosso auxílio, e em sua sabedoria, Ele sabe exatamente o que precisamos e o momento certo para nos entregar a solução. Mesmo quando as circunstâncias parecem imutáveis, Deus está trabalhando nos bastidores, nos guiando e sustentando. Por isso, o Salmo 70 nos encoraja a não perdermos a esperança, mesmo quando a vida parece nos desafiar de todas as formas. A oração de Davi é uma expressão de fé que nos ensina a clamar a Deus em tempos de angústia e a confiar que Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar e nos libertar. E assim como Davi, ao entregarmos nossas aflições a Deus, encontramos um refúgio de paz que transcende o entendimento humano, nos permitindo continuar nossa jornada com confiança, sabendo que, em qualquer circunstância, Ele nunca nos abandona. À medida que avançamos em nossa jornada de fé, podemos aprender muito com o exemplo de Davi neste salmo. A sinceridade de seu clamor, a urgência de suas palavras e a confiança de que Deus agiria em seu favor são elementos que nos convidam a uma prática de oração mais autêntica e intensa. Muitas vezes, em meio ao caos da vida cotidiana, tendemos a relegar a oração a um segundo plano ou a orar apenas de maneira superficial. Mas o Salmo 70 nos desafia a ir além, a orar com fervor, com o coração aberto, sem reservas, como quem realmente acredita que Deus está atento e disposto a nos socorrer. Porém, é interessante notar que, embora Davi peça por libertação imediata, ele também manifesta uma postura de humildade ao reconhecer sua dependência de Deus. Ele não se coloca em uma posição de desespero passivo, mas ativa, buscando ativamente a intervenção divina.
Essa postura nos ensina que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, nossa parte é manter a busca incessante por Deus, sem perder a esperança, mesmo quando o tempo de resposta parece demorado. A fé genuína não depende da rapidez de nossa resposta, mas da certeza de que Deus tem um propósito e um tempo perfeito para agir. Quando Davi clama por libertação, ele também nos ensina a importância de termos clareza sobre o que estamos pedindo em nossa oração. No contexto da vida moderna, onde somos frequentemente cercados por pressões, distrações e ansiedades, o Salmo 70 nos lembra que devemos ser específicos em nossas orações. Não se trata apenas de um pedido genérico por ajuda, mas de uma súplica profunda e clara sobre o que realmente precisamos. A intervenção divina para resolver aquilo que nos aflige, seja no campo emocional, espiritual ou físico. Nos versículos em que Davi pede que seus inimigos sejam confundidos e envergonhados, vemos o desejo de justiça. Porém, em vez de buscar vingança por conta própria, ele entrega seus inimigos nas mãos de Deus, reconhecendo que o Senhor é quem tem autoridade para lidar com a situação de maneira justa. Essa entrega de nossos conflitos e desentendimentos a Deus é fundamental para a nossa paz interior. Muitas vezes, nos vemos consumidos pela raiva e pela frustração com pessoas que nos ferem ou nos prejudicam. Mas o Salmo 70 nos ensina que, ao entregarmos essas situações a Deus, somos libertados do peso emocional e da responsabilidade de fazer justiça por nossa conta. Ao mesmo tempo, o Salmo nos desafia a, mesmo nos momentos de dor, manter a nossa atitude de louvor e adoração. O versículo que fala sobre aqueles que buscam a Deus, se alegrarem e engrandecerem seu nome, nos lembra de que a verdadeira paz vem não apenas de pedir ajuda, mas de cultivar uma atitude de gratidão e louvor, mesmo enquanto aguardamos as respostas. A oração, então, não é apenas uma solicitação, mas uma forma de nos aproximarmos de Deus, reconhecendo sua soberania e bondade, mesmo nos momentos de dificuldade. E, finalmente, o Salmo 70 nos ensina sobre a importância de reconhecer a nossa própria vulnerabilidade diante de Deus. Davi, ao declarar-se pobre e necessitado, não está se colocando em uma posição de fraqueza, mas de total dependência. Quando aceitamos nossa limitação e reconhecemos nossa necessidade de ajuda, criamos espaço para a ação de Deus em nossas vidas. A verdadeira força não está em nossa capacidade de resolver tudo sozinhos, mas em nossa disposição de entregar nossas preocupações a Deus e confiar que Ele nos ajudará conforme sua sabedoria. Dessa forma, o Salmo 70, com sua clareza e intensidade, nos oferece um modelo de oração que é relevante para todos nós, em qualquer situação de aflição. Ele nos convida a clamar a Deus com urgência e confiança, entregando nossos problemas e buscando sua intervenção. Ele também nos ensina a cultivar uma postura de humildade e dependência, reconhecendo que nossa fragilidade não nos torna fracos, mas nos posiciona para receber a ajuda divina. Ao seguirmos esse exemplo, podemos, como Davi, encontrar no Senhor o nosso auxílio, nossa libertação e a paz que tanto buscamos em meio às tempestades da vida. Essa vulnerabilidade se torna um ponto de transformação. Ao reconhecermos que não temos controle sobre todas as circunstâncias, damos espaço para a ação divina. Davi, ao pedir a intervenção imediata de Deus, exemplifica uma forma de oração genuína e profunda, que não busca minimizar os desafios, mas encontra no clamor direto uma forma de restabelecer sua conexão com o Criador. Ele não está apenas pedindo ajuda, está reforçando sua confiança absoluta em Deus para lidar com o que Ele mesmo não pode resolver. Esse tipo de oração é uma prática muitas vezes negligenciada nos tempos atuais.
Vivemos em um mundo onde a autossuficiência e a independência são valorizadas e, em muitos momentos, caímos na armadilha de tentar lidar com tudo sozinhos. O Salmo 70, porém, nos convida a um espaço de rendição, onde, ao entregar nossas lutas, ao buscar a ajuda divina com urgência, abrimos as portas para uma mudança verdadeira, tanto interna quanto externa. Quando nos colocamos em um lugar de dependência, não estamos nos mostrando fracos, mas sim sábios, reconhecendo que há algo maior do que nós, que tem o poder de nos libertar. A proposta do Salmo não é só sobre pedir ou clamores diante da dificuldade, mas também sobre aprender a ver a vida através de uma lente de fé que vai além da dor do momento. Quando Davi fala sobre regozijar-se na busca por Deus, ele nos mostra a importância de não perdermos de vista a alegria da salvação, mesmo em meio às tribulações. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas reconhecer que, apesar delas, a presença de Deus pode gerar em nós uma paz que excede todo entendimento. Encontrar alegria e gratidão enquanto estamos aguardando a solução de nossos problemas é um reflexo de uma fé amadurecida e resiliente. O Salmo 70 nos guia ainda a refletir sobre a importância de não apenas pedir ajuda, mas também de reconhecer em cada oração a nossa necessidade de transformação interna. Muitas vezes, quando nos deparamos com as dificuldades, a nossa visão pode ser limitada, fazendo com que nos concentremos apenas nas circunstâncias e nos problemas. No entanto, o clamor de Davi nos ensina que a verdadeira solução vem da rendição à vontade de Deus. Ao pedir que Deus apresse sua intervenção, Davi não está apenas expressando um desejo de alívio imediato, mas também sinalizando uma confiança inabalável na capacidade divina de agir e restaurar. Essa confiança é o que muitas vezes falta em nossa própria jornada espiritual. Em momentos de crise, é fácil nos perdermos na ansiedade, no medo e na dúvida. O apelo de Davi, com sua sinceridade e vulnerabilidade, nos desafia a colocar nossa fé em Deus de maneira radical, não apenas quando tudo vai bem, mas especialmente quando a tempestade parece não ter fim. Através de sua oração, Davi nos ensina que o sofrimento pode ser, paradoxalmente, uma porta aberta para a intimidade com Deus, onde a necessidade de sua ajuda nos leva a um relacionamento mais profundo e genuíno com o Criador. O convite para engrandecer a Deus não é apenas um chamado para exaltar o Senhor em tempos de vitória, mas para fazer isso também nos momentos de dor. Esse é um ponto fundamental na oração de Davi, pois ele nos ensina que o louvor a Deus não deve depender da nossa situação externa, mas da nossa confiança e fé em sua soberania. Quando louvamos a Deus em meio às dificuldades, estamos afirmando que, apesar dos desafios, Ele é digno de nossa adoração. Isso não significa que devemos ignorar a dor, mas que a nossa confiança em Deus é maior do que as circunstâncias temporais. Davi encerra o salmo com uma expressão de total dependência. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ao fazer isso, ele não só reconhece sua necessidade, mas reafirma sua fé na promessa de que Deus não o abandonará. Essa declaração é um exemplo de como podemos, em nossos momentos mais difíceis, reafirmar a nossa confiança nas promessas de Deus. Em nossa fraqueza, Ele é forte. Em nossa necessidade, Ele é suficiente. Davi nos ensina que não precisamos esconder nossas vulnerabilidades de Deus, mas sim apresentá-las com sinceridade, sabendo que Ele é o nosso refúgio seguro.
O Salmo 70 também nos ensina que em momentos de aflição, o coração humano tende a se voltar para Deus de maneira mais intensa e sincera. Esse clamor urgente de Davi não é apenas um pedido de socorro, mas um reflexo de uma relação profunda com o Criador. Quando somos confrontados com dificuldades que parecem insuperáveis, nossa vulnerabilidade nos leva a buscar ajuda, não em nossas próprias forças, mas em algo maior, mais forte e mais capaz de nos sustentar. Davi, com sua oração intensa e despojada, nos lembra que não há problema em expressar nossa angústia diante de Deus. A fragilidade humana é reconhecida, não com vergonha, mas com confiança, pois sabemos que Deus se importa com nossa dor e que Ele é o único capaz de trazer verdadeira libertação. Ao pedir a Deus que não se detenha, Davi nos ensina a confiança absoluta no caráter de Deus, como sendo justo, fiel e sempre presente. Esse versículo, além de ser uma súplica por intervenção, é uma expressão de fé no compromisso divino de cuidar de seus filhos. Quando nos vemos cercados por situações desafiadoras, pode ser fácil questionar o silêncio de Deus. Mas Davi nos mostra que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando em nosso favor. A verdade fundamental que ele nos comunica é que a ação de Deus não é retardada por nossas limitações temporais, mas segue o seu tempo perfeito e sábio. A lição de humildade do Salmo 70 também é fundamental. Davi não se aproxima de Deus como um rei arrogante, mas como alguém que reconhece sua necessidade absoluta de auxílio. Eu sou pobre e necessitado, ele confessa, lembrando-nos de nossa dependência de Deus. A humildade é a chave para a verdadeira transformação espiritual. Quando admitimos nossas limitações e a necessidade da ajuda divina, abrimos o coração para a graça e a intervenção de Deus em nossas vidas. A partir dessa posição de vulnerabilidade, Deus não só nos sustenta, mas também nos transforma, moldando-nos à sua imagem e fortalecendo nossa fé. Além disso, Davi também nos mostra que mesmo em momentos de desespero, a esperança em Deus pode nos dar um novo significado para as dificuldades. O versículo em que ele convida os que buscam a Deus a regozijar-se e exaltar sua salvação é um lembrete de que nossa fé, apesar de ser posta à prova, deve ser a fonte da nossa alegria. Mesmo diante da luta, é possível encontrar prazer e gratidão na presença de Deus, pois Ele é a nossa verdadeira salvação, o único que pode trazer paz e restabelecer o equilíbrio em nossas vidas. Em nossa reflexão, observamos que o Salmo 70 é uma oração de súplica e desespero, onde Davi clama com urgência pela intervenção de Deus em uma situação de grande angústia. Este salmo se destaca pela simplicidade e pela intensidade do pedido, e sua mensagem é poderosa e relevante para todos que enfrentam momentos de aflição. Composto por apenas 5 versículos, o Salmo 70 é uma expressão direta da necessidade humana de auxílio, onde Davi, ao ser confrontado por inimigos e situações opressoras, se volta para Deus em busca de libertação imediata. A primeira parte do Salmo reflete uma situação de grande aflição, com Davi pedindo a Deus que se apresse em ajudá-lo. O apelo de Davi: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me, revela o sofrimento e a urgência de sua situação. Ao longo da vida, todos nós, em diferentes momentos, experimentamos o peso do sofrimento, seja físico, emocional ou espiritual. E essa súplica de Davi ressoa com nossas próprias ansiedades. Quantas vezes nos encontramos em situações difíceis, onde a única solução parece ser a intervenção divina?
O pedido por um socorro rápido é uma demonstração de nossa vulnerabilidade, uma lembrança de que somos seres limitados e que, em muitos momentos, não temos o controle das situações. Isso também revela a nossa dependência de Deus, que é nosso refúgio e nossa força. Nos versículos 2 e 3, Davi expressa sua aflição ao pedir que seus inimigos sejam envergonhados e confundidos, que aqueles que desejam seu mal se vejam frustrados em seus planos. Esse clamor é um reflexo das muitas adversidades que enfrentamos em nossa vida cotidiana. Embora nem sempre tenhamos inimigos literais como Davi, todos nós lidamos com situações que nos oprimem e nos desafiam. Isso pode se manifestar em conflitos no trabalho, desentendimentos familiares ou até mesmo em batalhas internas, como medos e inseguranças que nos perseguem como se fossem inimigos invisíveis. A resposta de Davi nos ensina uma lição importante. Em vez de tentar resolver as coisas por conta própria ou buscar vingança, devemos confiar que Deus tem o controle e que Ele lidará com esses conflitos de maneira justa e no tempo certo. Essa entrega à justiça divina nos liberta do peso do rancor e nos permite encontrar paz. O versículo 4 do Salmo 70 é uma chamada para a esperança e gratidão, apesar das circunstâncias adversas. Davi convida aqueles que buscam a Deus a se alegrarem e a engrandecerem o seu nome. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Em momentos de crise, a tentação é focar somente nas dificuldades. Mas Davi nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, é possível encontrar alegria na busca por Deus. Quando estamos afligidos, a presença de Deus traz um tipo de paz que não depende das condições externas. Em meio à dor e ao caos, podemos experimentar uma alegria profunda que transcende as circunstâncias, simplesmente por saber que Ele está conosco. Esse versículo também nos ensina a gratidão, pois, embora a salvação ainda não tenha se concretizado, a confiança em Deus já é um motivo de louvor. A gratidão pela presença de Deus em nossa vida é muitas vezes o primeiro passo para a cura. Por fim, o Salmo 70 conclui com uma declaração de humildade e dependência de Deus. Davi reconhece sua fragilidade e sua necessidade de ajuda divina. Eu sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Esta humildade é a chave para a verdadeira libertação. Ao reconhecer que somos limitados e que não podemos resolver tudo com nossas próprias forças, abrimos espaço para a ação de Deus em nossa vida. A humildade, nesse contexto, não é uma fraqueza, mas uma força que nos coloca na posição de receptividade à graça de Deus. A vulnerabilidade de Davi é, na verdade, a sua força, pois ele reconhece que sem a ajuda de Deus não há solução para seus problemas. Em nosso cotidiano, essa mesma humildade nos leva a admitir nossa dependência de Deus em momentos de fraqueza, e é nesse momento de entrega que encontramos a verdadeira força. O Salmo 70, assim, nos conduz em uma jornada de confiança, dependência e fé. Ele nos ensina a clamar a Deus em momentos de aflição, a entregar nossos conflitos e preocupações, a confiar em sua justiça e a buscar sua presença em todo o tempo, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Ao longo de nossas vidas, seremos confrontados com desafios e momentos de desespero. Mas, como Davi, podemos aprender a confiar em Deus como nosso auxílio e libertador. Ele nunca nos abandona e sempre se apressa em nos socorrer, nos lembrando:
de que mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar em sua presença paz, alegria e renovação. O Salmo 70 nos inspira a continuar a jornada com fé, sabendo que Deus, em sua bondade e misericórdia, é nossa rocha firme, nosso refúgio seguro. Ao refletirmos sobre os versículos do Salmo, podemos perceber que a ansiedade pela resposta de Deus é uma parte natural do sofrimento humano. Mas em vez de sucumbir ao desespero, o Salmo nos orienta a manter a esperança viva e a buscar o Senhor com sinceridade. O convite de Davi para regozijar-se, mesmo na adversidade, nos desafia a cultivar uma atitude de gratidão, mesmo quando as respostas que esperamos não chegam no tempo que desejamos. A confiança em Deus nos permite enxergar além da dor imediata e encontrar consolo em sua presença, sabendo que Ele é o nosso auxílio. Assim, o reconhecimento de nossa fragilidade, como Davi faz no último versículo, é uma atitude poderosa de humildade. Ao reconhecer que somos pobres e necessitados, não estamos apenas nos entregando ao sofrimento, mas nos posicionando para receber a ajuda divina. A vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas de coragem, pois só quando nos tornamos humildes diante de Deus é que podemos experimentar o seu poder transformador. A verdadeira força não vem em nossos próprios esforços, mas de nossa capacidade de depender completamente dele. Nos momentos de desespero, muitas vezes, a tentação é de buscar soluções rápidas e imediatas, tentar controlar o incontrolável ou até mesmo buscar consolo em fontes que não nos trarão verdadeira paz. Mas o Salmo 70 nos ensina que o verdadeiro alívio vem da confiança em Deus. Ele é o nosso libertador, o nosso auxílio, e em sua sabedoria, Ele sabe exatamente o que precisamos e o momento certo para nos entregar a solução. Mesmo quando as circunstâncias parecem imutáveis, Deus está trabalhando nos bastidores, nos guiando e sustentando. Por isso, o Salmo 70 nos encoraja a não perdermos a esperança, mesmo quando a vida parece nos desafiar de todas as formas. A oração de Davi é uma expressão de fé que nos ensina a clamar a Deus em tempos de angústia e a confiar que Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar e nos libertar. E assim como Davi, ao entregarmos nossas aflições a Deus, encontramos um refúgio de paz que transcende o entendimento humano, nos permitindo continuar nossa jornada com confiança, sabendo que, em qualquer circunstância, Ele nunca nos abandona. Essa confiança no tempo e na ação de Deus nos desafia a olhar além da solução imediata que buscamos. Às vezes, no calor da batalha, desejamos apenas ver a resposta rápida, mas Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos pede que aguardemos, que cresçamos no processo, que aprendamos a confiar mais plenamente nele. O Salmo nos encoraja a manter a fé viva, a continuar buscando a face de Deus, mesmo quando as respostas não vêm tão rapidamente quanto gostaríamos, sabendo que Ele é fiel e que sua ajuda nunca falha. À medida que avançamos em nossa jornada de fé, podemos aprender muito com o exemplo de Davi neste Salmo. A sinceridade de seu clamor, a urgência de suas palavras e a confiança de que Deus agiria em seu favor são elementos que nos convidam a uma prática de oração mais autêntica e intensa. Muitas vezes, em meio ao caos da vida cotidiana, tendemos a relegar a oração a um segundo plano, ou a orar apenas de maneira superficial. Mas o Salmo 70 nos desafia a ir além, a orar com fervor, com o coração aberto, sem reservas, como quem realmente acredita que Deus está atento e disposto a nos socorrer. Porém, é interessante notar que mesmo em sua angústia, Davi não faz seu pedido com desespero ou sem esperança. Pelo contrário,
Ele clama com a confiança de quem sabe que Deus ouve e que a intervenção divina é a única solução verdadeira para suas aflições. A sinceridade em seu pedido é palpável, mas sua fé na resposta de Deus é ainda mais forte. Isso nos ensina que, em nossos momentos de crise, podemos ser transparentes e até vulneráveis diante de Deus, expressando nossas emoções mais profundas, mas sempre mantendo a confiança de que Ele nos ouvirá. Ao orar com fervor, como Davi fez, estamos, na verdade, abrindo espaço para que Deus atue em nossas vidas. Muitas vezes, a rapidez com que pedimos a solução para nossos problemas pode nos fazer esquecer que o tempo de Deus é perfeito e que Ele nos dá o que precisamos, não apenas o que achamos que queremos. O Salmo 70 nos ensina a manter a confiança em sua sabedoria e a não nos desesperarmos quando a resposta demorar a chegar. A oração de Davi, com sua mistura de súplica urgente e fé inabalável, nos guia a uma atitude de fé ativa, onde confiamos plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor nos dizem o contrário. Essa confiança de Davi é algo fundamental para a nossa caminhada espiritual. Ele não apenas pede por ajuda, mas também reafirma a grandeza de Deus e a certeza de que sua intervenção é vital. Em nosso cotidiano, muitas vezes nos vemos envolvidos por dificuldades que nos parecem insuportáveis, e a ansiedade surge como uma resposta natural. Mas o exemplo de Davi, no Salmo 70, nos convida a refletir. Será que estamos orando apenas por desespero ou realmente reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas? Davi também nos ensina sobre o poder do arrependimento e da humildade. Quando ele clama por socorro, não o faz com um espírito de arrogância, mas com uma consciência clara de sua dependência de Deus. Ele reconhece sua fragilidade e, ao mesmo tempo, sua confiança na misericórdia divina. Essa postura nos desafia a não apenas pedir ajuda, mas também a nos colocarmos diante de Deus com um coração humilde, disposto a reconhecer nossa limitação e nossa necessidade constante de sua graça. O Salmo 70 nos ensina que, embora sejamos vulneráveis e fracos, podemos confiar na força que vem de Deus. E ao fazermos isso, encontramos um abrigo seguro, uma fortaleza que nos ajuda a enfrentar as dificuldades com coragem, sabendo que no final a vitória é certa para aqueles que esperam no Senhor. Ao orarmos com fé, como Davi, podemos ter a certeza de que Deus não apenas nos ouve, mas também age em nosso favor, trazendo paz e libertação. Ao refletirmos mais profundamente sobre esse salmo, percebemos que Davi, mesmo em meio à aflição, não se limita a um pedido de resgate. Ele vai além. Ele clama por algo mais profundo, algo que envolve a honra e a glória de Deus. Davi sabe que, ao ser socorrido, não é apenas ele quem será abençoado, mas o próprio nome de Deus será glorificado. Ele ora para que sua salvação sirva de testemunho da grandeza de Deus, para que aqueles que o rodeiam possam reconhecer a presença e o poder divino. Essa perspectiva é algo que também podemos aplicar em nossa vida. Em muitos momentos de dificuldade, é natural que queiramos ser libertados por razões pessoais, buscando nossa própria paz e bem-estar. No entanto, o Salmo 70 nos ensina que nossa oração deve ser uma via de mão dupla. Ao pedir a ajuda de Deus, devemos também estar dispostos a reconhecer que Ele é o centro de tudo. Nossa salvação e nossa vitória não são para nossa glória pessoal, mas para que outros possam ver o poder de Deus em ação. Além disso, Davi não se limita a clamar por um socorro temporário. Ele pede que Deus apresse a sua intervenção.
Esse clamor urgente demonstra que Davi, apesar de sua confiança em Deus, sabia que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Ele sabia que em alguns momentos de aflição, o alívio parece demorar, mas ele ainda assim clama para que Deus se apresse, sabendo que essa urgência vem do seu desejo de ver a obra de Deus em sua vida de forma completa e definitiva. Em nossa jornada, podemos nos ver em situações onde o tempo de resposta de Deus parece demorar mais do que gostaríamos. Mas assim como Davi, podemos aprender a confiar que Deus age no seu tempo perfeito. Mesmo que a resposta demore, sabemos que a intervenção divina sempre será o melhor para nós, porque Deus conhece o momento certo para agir. Em vez de nos desesperarmos pela demora, podemos aprender a confiar ainda mais, sabendo que Deus está trabalhando ao nosso favor, preparando o cenário para a nossa vitória. Essa atitude de humildade é algo que precisamos cultivar em nossa vida. Vivemos em um mundo onde muitas vezes somos ensinados a confiar apenas em nossas próprias forças, a buscar o sucesso com nossos próprios esforços e a acreditar que podemos resolver tudo sozinhos. No entanto, o Salmo 70 nos ensina que, em meio ao caos, a melhor coisa que podemos fazer é nos humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa limitação e buscando sua ajuda com um coração sincero. Davi também mostra uma profunda confiança em Deus, não apenas por acreditar que Ele pode agir, mas por confiar que Deus agirá de maneira justa. Quando Davi pede que seus inimigos sejam confundidos e desmascarados, ele não está apenas buscando vingança, mas fazendo um apelo à justiça divina. Ele sabe que a vingança pertence a Deus e que Ele, de maneira perfeita, sabe como lidar com os injustos. Ele confia no julgamento de Deus, que é sempre justo e fiel. Em nossas vidas, muitas vezes, somos confrontados com situações de injustiça, onde sentimos que estamos sendo prejudicados ou maltratados. Como Davi, podemos ser tentados a buscar justiça por nossas próprias mãos, a agir movidos pela raiva ou pelo desejo de vingança. Porém, o Salmo 70 nos ensina que devemos confiar a justiça de nossas causas a Deus. Ele é o juiz perfeito e, em seu tempo, Ele trará o que é justo para todos. Finalmente, o Salmo 70 nos ensina sobre a alegria que vem da libertação de Deus. Davi, mesmo em sua angústia, expressa um desejo de que todos os que buscam a Deus se regozijem e se alegrem com Ele. Ele nos lembra de que a verdadeira alegria não vem apenas da resolução de nossos problemas, mas da confiança de que Deus está conosco em todo o processo, guiando-nos, ouvindo nossas orações e respondendo com sua sabedoria perfeita. Quando Deus responde às nossas orações, não é apenas para resolver nossos problemas, mas para nos levar a uma compreensão mais profunda de sua presença e do seu poder. À medida que refletimos mais profundamente sobre o Salmo 70, percebemos que ele também nos oferece uma chave poderosa para entender a dinâmica da nossa relação com Deus: a perseverança na oração. Davi não faz uma única petição e se cala, mas ele continua clamando com insistência e fervor. Essa constância na oração é algo vital para todos nós. A oração persistente não é um sinal de falta de fé, mas uma demonstração de confiança e dependência de Deus, reconhecendo que Ele, em seu tempo perfeito, responderá conforme sua vontade. Em nossas próprias vidas, podemos ser tentados a desistir quando as respostas de Deus não vêm rapidamente, ou quando as dificuldades parecem intermináveis.
Contudo, o Salmo 70 nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a oração contínua é uma expressão de fé verdadeira. Ela nos mantém firmes, nos lembrando que Deus está ouvindo e que Ele, em seu infinito amor e sabedoria, sabe o momento certo para agir. A persistência na oração não é uma maneira de pressionar Deus a fazer algo, mas de nos preparar para receber sua resposta, que pode ser diferente do que imaginamos, mas sempre será para o nosso bem. À medida que nos aprofundamos na reflexão sobre o Salmo 70, somos conduzidos a um momento de introspecção sobre nossas escolhas e os caminhos que tomamos ao longo da vida. O sofrimento que muitas vezes nos acompanha em nossas jornadas nem sempre é fruto de circunstâncias externas, mas muitas vezes surge como consequência das escolhas que fazemos. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, de decidir por onde queremos seguir. Ele nos ama profundamente, mas nos deixa com a responsabilidade de direcionar nossos passos, seja para o bem, seja para o mal. Agora é o momento de você refletir profundamente sobre o impacto de suas escolhas na sua vida. Olhe para a sua trajetória e se pergunte: as minhas escolhas têm me levado ao bem-estar? Têm me proporcionado paz, tranquilidade, conforto e uma alma em quietude? Se a resposta for positiva, é um sinal de que você está no caminho certo, alinhado com a paz que vem de Deus. Mas se o que você tem experimentado é a angústia, a inquietação, o desconforto e até mesmo a dor, então é hora de parar e avaliar como você tem dirigido o seu caminho. Quais decisões têm contribuído para que você se sinta perdido, fora de equilíbrio ou afastado da paz verdadeira? Salmo 70, como vimos, é um clamor por direção e ajuda, uma lembrança de que mesmo em meio ao caos, Deus está pronto para ouvir e responder. Às vezes, nos deparamos com o sofrimento não porque Deus nos abandonou, mas porque, em nosso livre-arbítrio, fizemos escolhas que nos afastaram dele, das suas promessas, da sua paz. No entanto, é justamente nesse ponto de crise que a graça de Deus se manifesta de forma mais poderosa. O sofrimento é uma oportunidade de redirecionamento, de nos voltarmos para Deus, de refletirmos sobre o que estamos buscando realmente e como podemos alinhar nossas escolhas com o seu propósito. A beleza do sofrimento, embora muitas vezes incompreendida, é que ele nos convida a um recomeço. Ele nos faz parar, olhar para dentro e questionar nossas escolhas e nossos caminhos. É nesse momento que a graça de Deus se manifesta mais plenamente, porque mesmo nas dificuldades, Ele nos oferece a chance de recomeçar, de alinhar nossa vida com o seu propósito. A dor e o sofrimento podem ser instrumentos de purificação, ferramentas de crescimento espiritual e emocional, desde que os olhemos como oportunidades de transformação. É nesse ponto que você pode encontrar forças para mudar, para refazer as escolhas que te trouxeram até aqui e buscar um caminho de paz e de tranquilidade. Pense como você pode redirecionar sua vida para que ela reflita mais da paz que Deus deseja para você, o que você precisa deixar para trás e o que precisa abraçar com mais intensidade. Às vezes, as escolhas que trazem conforto momentâneo não são as mesmas que conduzem à paz duradoura. E é aqui que está o convite divino. Escolha com sabedoria, com o coração voltado para aquilo que realmente traz paz, que alinha seus propósitos com os dele, que te conduz para a quietude e a serenidade da alma. Se você sente que está perdido, sem direção ou que o sofrimento tem sido uma constante, saiba que isso não é o fim. O sofrimento não precisa ser o seu destino final, ele pode ser a ponte para um recomeço.
Ao refletir sobre suas escolhas e seu caminho, você tem a oportunidade de tomar novas decisões, de buscar um direcionamento mais claro, mais alinhado com o propósito divino. Deus está sempre pronto para restaurar, para te guiar, para te conduzir ao lugar de paz e de equilíbrio que Ele deseja para você. Quando você se encontra em meio ao sofrimento, muitas vezes é fácil se sentir impotente ou perdido. Contudo, é justamente nesse ponto de crise que Deus pode se manifestar de maneira mais transformadora. A dor e o desconforto, por mais difíceis que sejam, podem servir como um convite divino para uma reflexão profunda sobre quem você é, o que está buscando e principalmente sobre as escolhas que tem feito até aqui. Reflita sobre isso. Você está buscando satisfação em coisas que realmente te preenchem ou tem sido guiado por desejos passageiros e superficiais? Suas escolhas têm trazido um verdadeiro bem-estar ou, ao contrário, um cansaço constante e um vazio interior? O sofrimento, por mais desafiador que seja, pode se tornar um espelho que revela a necessidade de mudança. Ele te chama a uma jornada interna, um processo de autodescoberta que te levará ao alinhamento com o propósito maior que Deus tem para a sua vida. Deus nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolher nosso caminho, mas Ele também nos dá a sabedoria, quando pedimos, para discernir o que realmente importa. Ele nunca nos abandona, mas permite que experimentemos as consequências de nossas escolhas para que possamos aprender e, finalmente, nos voltar para Ele. Se você se encontra em um momento de sofrimento, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso redirecionar minha vida para que ela reflita mais da paz, da alegria e da serenidade que Deus deseja para mim? Nós temos em nosso livre-arbítrio a liberdade de fazer escolhas. Somos livres para seguir o caminho que achamos que nos trará felicidade, conforto e satisfação. Mas é preciso refletir. Ao olhar para nossas escolhas, elas realmente nos têm levado a um lugar de paz, de equilíbrio, de tranquilidade interior? Ou será que, ao longo do caminho, temos seguido por atalhos que, embora pareçam mais fáceis ou prazerosos, nos distanciam da verdadeira felicidade e da paz duradoura? Livre-arbítrio dado por Deus é um presente imenso. Ele nos permite decidir, mas ao mesmo tempo também nos desafia. As escolhas que fazemos têm consequências e muitas vezes elas nos colocam em situações difíceis, nas quais somos confrontados com nossas próprias limitações, medos e fraquezas. O sofrimento, embora doloroso, muitas vezes é um espelho que nos mostra onde estamos errando e o que precisamos mudar. Ele não é um castigo, mas uma oportunidade de aprender, de crescer e, principalmente, de voltar o coração para Deus. Como temos vivido essas escolhas? Elas têm nos aproximado da paz que tanto buscamos? Ou temos nos perdido em um caminho de agitação, incertezas e aflições? A paz não é algo que vem de fora, mas de dentro. Não é uma circunstância, mas uma atitude de coração. Ela é cultivada na quietude, na confiança plena de que Deus está conosco, não importa o que enfrentemos. Quando nos permitimos parar e refletir, abrindo o coração para a presença de Deus, encontramos a serenidade que nos escapa nas pressões do dia a dia. É importante parar e olhar para as nossas escolhas, mas de forma verdadeira, sem auto-engano. Pergunte-se: suas escolhas têm trazido bem-estar à sua vida ou apenas alívio momentâneo? Tem proporcionado a você uma sensação de paz duradoura ou apenas um vazio que logo se preenche com novas ansiedades e desejos? A vida não precisa ser um ciclo de busca incessante por algo que nunca chega. O que falta não é mais sucesso, mais conquistas ou mais posses. O que falta, muitas vezes, é o alinhamento com o propósito de Deus para a nossa vida.
Quando estamos em um ponto de dor, o que mais precisamos é de um novo começo. A boa notícia é que esse recomeço é possível a qualquer momento. O caminho de volta à paz e ao equilíbrio está ao seu alcance. Deus não te julga pelas falhas, mas te oferece a oportunidade de levantar, de recomeçar, de fazer novas escolhas com mais clareza e sabedoria. Este é o momento de reflexão profunda. Se você sente que sua alma está inquieta, que suas escolhas não têm trazido paz, é hora de parar, respirar e pensar: como posso fazer diferente? O sofrimento muitas vezes nos empurra para um espaço onde precisamos reavaliar nossas vidas e decisões. Porém, ao dar esse passo de reflexão e mudança, lembre-se de que Deus está sempre pronto para nos acolher. Ele nos oferece a cada instante a chance de recomeçar. Não importa quão distante você possa sentir que está, ou quão perdidas suas escolhas possam parecer, a graça de Deus sempre estará ao seu alcance, pronta para te redirecionar. Portanto, tome as rédeas de sua vida, faça novas escolhas. E se a dor surgir novamente, lembre-se, ela é apenas um sinal de que há algo mais profundo a ser resgatado em você. E Deus, com sua infinita bondade, estará contigo nesse processo, guiando cada passo para um futuro de serenidade e renovação. A vida, muitas vezes, nos desafia com situações que nos tiram da nossa zona de conforto. Nos momentos de dor, nos sentimos pequenos diante das circunstâncias, como se estivéssemos afundando em um mar de inseguranças e medos. No entanto, é justamente nesses momentos que a presença de Deus se torna mais forte. A dúvida, o sofrimento e a luta nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos e questionar: o que eu realmente busco? Qual é o propósito da minha vida? Como posso, de fato, encontrar a paz que tanto desejo? O recomeço é, portanto, uma jornada de confiança. Não se trata de ter todas as respostas, mas de confiar que Deus nos guiará passo a passo. Em momentos de dúvida ou incerteza, lembre-se de que Deus nunca nos abandona. Ele está sempre conosco, oferecendo sua mão para nos erguer quando caímos e nos mostrando o caminho quando estamos perdidos. Ao dar esse passo de fé, estamos nos permitindo ser conduzidos pela sua sabedoria e pela sua luz. Em momentos de recomeço, é importante também buscar apoio. Deus nos deu uns aos outros para nos fortalecer. Às vezes, o recomeço é mais fácil quando temos pessoas ao nosso lado, nos ajudando a enxergar a esperança, nos incentivando a continuar. Não tenha vergonha de pedir ajuda, seja com um terapeuta, um amigo, um conselheiro ou até com um mentor espiritual. Buscar apoio é uma maneira de fortalecer nossa jornada. A chave para o recomeço está em perceber que não somos definidos pelos nossos erros ou pelas dificuldades que enfrentamos. Todos nós, em algum momento, passamos por lutas e frustrações, mas essas não precisam ser o fim da nossa história. A graça de Deus nos dá a oportunidade de transformar esses momentos em algo edificante. O que realmente importa não é onde começamos, mas a direção em que escolhemos caminhar. O recomeço nos ensina a olhar para frente com esperança e confiança, sabendo que a cada passo dado em fé, a nossa vida pode ser renovada. Nesse processo de recomeço, é essencial lembrar que a paciência é uma virtude fundamental. O recomeço não acontece da noite para o dia, e isso não é um fracasso. Muitas vezes, a transformação leva tempo e é preciso cultivar a perseverança. Em um mundo que nos pressiona a ter tudo imediatamente, Deus nos ensina que a verdadeira transformação ocorre gradualmente, em seu tempo perfeito. A confiança em seu plano é fundamental para nos mantermos firmes, mesmo quando os resultados não são imediatos. No entanto, não podemos depender unicamente das pessoas para nosso crescimento.
O verdadeiro apoio vem de Deus e é através dele que encontramos a força para nos levantarmos e seguir em frente. Quando Deus está conosco, quem pode contra nós? Ele nos capacita a superar qualquer desafio, nos dando a coragem de fazer escolhas diferentes e de mudar de direção quando necessário. A sabedoria que o Salmo 70 transmite vai além da simples oração de socorro. Ele é uma lição de vida que nos desafia a entender que o tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso. Na pressa, muitas vezes nos esquecemos de que a calma é necessária para que Ele haja de maneira eficaz. Davi nos mostra que, no meio da urgência, devemos ter a coragem de buscar a Deus com humildade, reconhecendo que Ele, em seu tempo perfeito, nos concederá a vitória. Não podemos controlar a velocidade das respostas divinas, mas podemos confiar plenamente em sua soberania. Assim como Davi, ao invés de se precipitar, entregamos nossos fardos a Deus, sabendo que Ele sempre age no momento certo. O medo, muitas vezes, é um mecanismo instintivo profundamente enraizado na natureza humana. Ele foi implantado como uma resposta urgente diante do perigo, um sistema de alerta que ativa o corpo e a mente para reagir rapidamente a uma ameaça. Em tempos primitivos, esse medo era essencial para a sobrevivência. A aceleração do coração, a respiração ofegante, o alerta intenso, tudo isso visava preparar o ser humano para uma ação rápida, seja lutando contra um inimigo, seja fugindo de um predador. O medo, nesse contexto, não era apenas uma sensação, mas uma necessidade fisiológica que impulsionava decisões repentinas, ações imediatas e a busca pela preservação da vida. Nos momentos de perigo iminente, o medo ativa uma série de respostas fisiológicas e psicológicas que nos preparam para reagir de forma rápida e eficaz. Esse mecanismo de luta e fuga nos faz ficar em alerta máximo, permitindo que tomemos decisões rápidas e muitas vezes impulsivas que garantem nossa segurança imediata. No entanto, no mundo moderno, esse mesmo medo que antes nos protegia pode se tornar um inimigo interno, gerando uma constante sensação de urgência e ansiedade, mesmo quando não há uma ameaça real à vista. Além disso, ao depender de Deus, somos chamados a abandonar o medo e a ansiedade, pois sabemos que Ele cuida de nós. O medo, muitas vezes, nos aprisiona, impedindo-nos de avançar na vida. A dependência de Deus, no entanto, nos liberta do medo de falhar, pois confiamos que mesmo diante das dificuldades, Ele nos sustenta. O Salmo 70 nos ensina que, ao colocarmos nossas preocupações nas mãos de Deus, Ele nos dá a força para enfrentar os desafios com fé, sem que a ansiedade nos consuma. Quando esse medo é implantado sem um propósito claro e sem a devida reflexão, ele pode causar um desequilíbrio psicológico profundo. A urgência que experimentamos diariamente, muitas vezes alimentada pela pressão externa e pelas expectativas internas, pode nos levar a agir de forma impulsiva e até irracional, em busca de soluções rápidas para os problemas. Esse comportamento pode resultar em decisões tomadas sob o efeito da ansiedade, que, em vez de resolver a questão, frequentemente agravam ainda mais a situação. O medo, então, se torna uma força que controla nossas ações, nossas relações e nossa paz interior, impedindo-nos de viver de forma tranquila e ponderada. Contudo, nos dias de hoje, muitas dessas reações do medo continuam a se manifestar em momentos de aflição ou insegurança, mas raramente estamos diante de perigos físicos imediatos. Muitas vezes, o que nos assusta são as incertezas da vida,
os desafios emocionais ou os medos internos que nos paralisam e nos fazem agir de forma impensada, movidos pela urgência de encontrar uma solução para tudo, o mais rápido possível. No entanto, a confiança em Deus oferece uma perspectiva completamente diferente. Confiar em Deus não é agir impulsivamente, mas é, na verdade, descansar. É um ato de entrega, onde ao invés de nos apressarmos e tomarmos decisões precipitadas guiadas pelo medo, decidimos colocar tudo nas mãos de Deus. Esse descanso não significa inatividade, mas uma confiança plena em sua soberania e poder. Confiar em Deus é confiar que Ele, em seu tempo perfeito, tomará as rédeas da situação e guiará nossos passos. Ao confiar, deixamos para trás a ansiedade da urgência e nos permitimos viver com serenidade, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que a verdadeira solução vem da paz que Ele nos oferece e não da correria impulsionada pelo medo. Quando confiamos, entregamos não apenas as situações, mas também o nosso coração, com fé e certeza de que Deus age em nosso favor, cuidando de nós e nos conduzindo à vitória, mesmo nos momentos mais desafiadores. Portanto, ao olhar para a história de Davi no Salmo 70, vemos mais do que uma simples oração. Vemos um exemplo de como nossas emoções, quando bem direcionadas, podem nos conduzir a uma relação mais profunda e transformadora com Deus. O Salmo 70 nos convida, assim como convidou Davi, a enfrentar as tempestades internas e externas com fé, reconhecendo que nossa dependência de Deus não é um sinal de fraqueza, mas uma chave para nossa cura emocional e espiritual. Essa confiança em Deus é, portanto, um processo de renovação da nossa perspectiva sobre a vida. Ao permitir que Ele guie nossos passos, deixamos de ser escravos do medo e da urgência. Em vez de tomar decisões precipitadas, movidas pelo pânico, aprendemos a esperar com paciência e esperança. O descanso que encontramos em Deus não é a inação, mas uma ação feita com sabedoria, sem pressa, sem o peso da ansiedade. Ao entregarmos nossas preocupações ao Senhor, Ele nos oferece uma paz que transcende a lógica humana, uma paz que nos ajuda a perceber que, mesmo em meio ao caos, há uma ordem divina em tudo. Em última análise, confiar em Deus não é apenas um exercício espiritual, mas também psicológico. Ele nos convida a deixar de lado o peso do medo irracional, a ansiedade constante e o impulso de controlar tudo, e nos oferece uma paz que nos permite viver com mais leveza, mais equilíbrio e mais confiança. A fé em Deus nos ajuda a restaurar nossa saúde mental e emocional, permitindo-nos viver de maneira mais plena e consciente. A verdadeira confiança em Deus, portanto, não apenas fortalece nossa relação com o divino, mas também promove um profundo bem-estar psicológico, ajudando-nos a viver em harmonia com nossa própria natureza e com o mundo ao nosso redor. O Salmo 70 nos oferece uma abordagem prática e profundamente espiritual sobre como lidar com momentos de pressão extrema e perseguição. Davi, em sua oração, não disfarça a dor ou a intensidade do que está vivendo. Ele clama a Deus com uma urgência desesperada, reconhecendo que, em momentos de pressão, ele não tem forças para lidar com a situação sozinho. A pressa no pedido de Davi: apressa-te, ó Deus, reflete a realidade de que muitas vezes o sofrimento é tão grande que parece insuportável. Ele sente a necessidade de uma intervenção imediata e, ao mesmo tempo, expressa a confiança de que, se Deus o ouvir, a solução virá, seja de forma rápida ou dentro do tempo perfeito de Deus. É importante observar que, ao longo do Salmo,
Davi não apenas descreve sua situação de pressão e perseguição, mas também nos ensina a lidar com essa adversidade de forma que fortaleça nossa fé. Ele não permite que a perseguição o afaste de Deus, mas faz da oração um meio de busca incessante pela presença divina. Ao invés de se entregar à desesperança, Davi se volta para Deus, reconhecendo sua soberania sobre todas as circunstâncias. Esse aspecto do Salmo 70 é vital para nossa compreensão da pressão psicológica e emocional. A sensação de estar sendo perseguido ou esmagado pela pressão pode nos fazer sentir sozinhos e impotentes. Mas o Salmo 70 é uma lição de que a pressa do clamor não significa que estamos fora do controle de Deus. Na verdade, significa que reconhecemos nossa vulnerabilidade e que, ao clamar com urgência, estamos colocando nossa confiança totalmente em Deus. O medo e a pressão que Davi enfrenta não são invisíveis para Deus. Ele conhece a fundo as emoções humanas, os desafios que enfrentamos e a dor que sentimos. E o que o Salmo nos ensina é que, ao trazermos nossa aflição a Deus com sinceridade, Ele responde não apenas com ação, mas com o cuidado que precisamos para superar qualquer adversidade. Isso não significa que a perseguição ou as pressões desaparecerão de imediato, mas sim que, ao confiarmos em Deus, Ele nos dá força para suportá-las e até mesmo superá-las, transformando nossa fraqueza em uma demonstração de sua glória e fidelidade. Quando a pressão e a perseguição nos cercam, é natural que as emoções se intensifiquem, criando um ambiente psicológico de ansiedade, medo e frustração. É como se estivéssemos constantemente à beira de um precipício, tentando manter o equilíbrio em meio a forças externas que tentam nos derrubar. No entanto, o que o Salmo 70 nos ensina é que, mesmo quando nos sentimos vulneráveis e impotentes, podemos encontrar em Deus não apenas uma resposta, mas um refúgio seguro para nossa alma. Em resumo, a lição do Salmo 70 para a superação da pressão e perseguição é clara. A chave está em buscar a Deus com um coração sincero, reconhecendo nossa dependência dEle e confiando que Ele não só ouve nossos clamores, mas que Ele age de maneira eficaz em nosso favor, trazendo libertação no tempo e na forma que melhor atenderá ao nosso bem-estar espiritual e emocional. Assim, mesmo em momentos de grande pressão, podemos encontrar descanso em Sua presença, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias. A confiança em Deus nos permite descansar, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz que devemos correr, nos desesperar ou buscar soluções rápidas. Ao descansar em Sua vontade e colocar em Suas mãos todas as nossas lutas, começamos a perceber que o peso da pressão começa a ser aliviado. Não significa que os problemas desapareçam, mas a maneira como os enfrentamos muda. Deus nos dá a serenidade para agir de forma mais ponderada, com sabedoria, e nos dá a força para resistir, mesmo quando a pressão parece insuportável. Ao refletir mais profundamente sobre como superar a pressão e a perseguição, é importante entender que muitas vezes essa pressão não vem apenas de fontes externas, como inimigos ou situações adversas, mas também do interior de nossa mente e coração. As inseguranças, dúvidas e medos internos podem ser tão intensos quanto qualquer desafio externo, criando uma guerra emocional constante que nos drena. Esse tipo de perseguição interna é alimentado por nossas próprias crenças limitantes e pela ansiedade que surge quando tentamos controlar as circunstâncias que estão além do nosso alcance. E é exatamente nesse ponto que o Salmo 70 se torna um farol de esperança e transformação. Superar a pressão e a perseguição
Portanto, não é simplesmente um ato de resistência ou de enfrentamento. Trata-se de um processo de transformação interior, onde a pressão se torna um meio de fortalecimento e a perseguição se converte em uma oportunidade de confiar mais plenamente em Deus. A resposta de Davi, ao invés de buscar vingança ou agir impulsivamente, é buscar a presença de Deus e confiar no seu tempo perfeito. Isso nos ensina que, muitas vezes, o maior passo que podemos dar em direção à vitória sobre nossas lutas é o passo de fé. O passo de entregar a Deus nossas dores, ansiedades e pressões. Assim, ao confiarmos em Deus, aprendemos a não nos desesperar diante da pressão ou da perseguição. Sabemos que Ele nos entende, que Ele vê além da nossa angústia e que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução imediata. Em vez de sucumbir ao medo e à ansiedade, podemos buscar em Deus não apenas um alívio temporário, mas uma paz duradoura, que transcende as circunstâncias e nos dá a coragem para seguir em frente. A verdadeira paz surge quando deixamos de lado o peso de ter que resolver tudo sozinhos. Esse é o ponto em que a fé se transforma em ação, não na forma de soluções imediatas, mas na certeza de que estamos sendo conduzidos por uma mão maior. A pressão que antes parecia sufocante começa a perder seu poder sobre nós, pois a nossa confiança não está mais nas circunstâncias ou no nosso próprio entendimento, mas na fidelidade de Deus. Em momentos de perseguição, seja por inimigos externos ou pelas batalhas internas, a oração sincera de Davi no Salmo 70 se torna um exemplo de como podemos reagir diante das dificuldades. Ele não apela para soluções rápidas ou vingança, mas clama por justiça e intervenção divina, lembrando-nos de que é Deus quem pode trazer alívio para as aflições e justiça para aqueles que nos afligem. Ele nos ensina que, ao invés de procurar resolver tudo pela força ou pela pressa, devemos buscar a sabedoria de Deus, com paciência, aguardando sua resposta, que sempre chega no tempo certo. Essa busca por Deus é o que nos sustenta, o que nos mantém firmes quando tudo ao nosso redor está desmoronando. A alegria não está nas coisas externas, mas no relacionamento íntimo com aquele que nos criou e nos conhece profundamente. Ao nos voltarmos para Ele, somos reabastecidos espiritualmente, renovados em nossa esperança e nossa força interior. Assim, em meio às tempestades da vida, podemos seguir o exemplo de Davi e clamar com confiança, sabendo que Deus não falha em sua promessa de ser nosso auxílio e libertador. O Salmo 70 é, em última análise, um lembrete de que em qualquer momento de nossa jornada, podemos sempre confiar em Deus, que nos sustenta, nos fortalece e nos conduz à vitória. Por fim, ao refletirmos sobre a lição de Davi, podemos aprender que a verdadeira força não vem da resistência às pressões externas ou internas, mas da nossa disposição em entregar tudo a Deus, confiando que Ele tem o controle de tudo. Essa entrega nos leva a um descanso profundo, um descanso que não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que, com Deus ao nosso lado, não há pressão que não possamos suportar, nem perseguição que não possamos superar. O Salmo 70, com sua mensagem de urgência, fé e confiança, nos convida a viver com a tranquilidade de saber que a nossa luta não é nossa, mas de Deus, e que Ele sempre estará conosco, guiando-nos através das adversidades rumo à liberdade e à paz interior. Ao refletirmos sobre o Salmo 70, podemos perceber que ele oferece um guia claro para como lidar com as adversidades, clamando a Deus com urgência, mantendo uma fé firme, buscando a sua ajuda sem reservas e, finalmente, entregando nossa ansiedade e desespero nas mãos daquele que pode transformar a nossa dor em uma oportunidade de crescimento espiritual. Em momentos de crise, não devemos desanimar, mas lembrar que mesmo na dor, a mão de Deus está estendida, pronta para nos levantar
e nos libertar. A oração de Davi não é apenas uma súplica, mas um testemunho de que em Deus encontramos nossa verdadeira força e nosso verdadeiro refúgio. Esse salmo nos encoraja a viver com a certeza de que Deus está sempre atento às nossas orações, sempre disposto a intervir em nosso favor e nunca se afastando daqueles que o buscam com sinceridade. Ao nos rendermos à sua vontade, encontramos não apenas a solução para nossas dificuldades, mas a paz duradoura que vem da confiança em sua bondade e fidelidade. Ao encerrarmos este momento, pergunte-se: como você pode aplicar o que refletimos hoje na sua vida? Lembre-se, a mudança começa de dentro para fora. Se você sentiu que esse vídeo te trouxe algo valioso, compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada de crescimento. Curta e comente nos comentários. O que você aprendeu hoje pode ser a chave para a sua paz e transformação. Obrigado por se juntar a nós nesta reflexão. Que essa mensagem fortaleça sua fé, renovando sua confiança no socorro divino, especialmente em momentos de aflição e pressão. Deus o abençoe.